Nosso quadro de saúde desta tarde, patrocinado pela Unimed Costa Oeste, nós vamos conversar com o Dr. Demetrio, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre alguns problemas de sono e principalmente sobre o ronco, que é uma grande queixa de muitas pessoas, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E sempre é bom divulgar informações que para alguém vai ser útil. Com certeza. Então, doutor, quero que você conta para nós quais são os problemas de sono mais comuns. A gente pode dividir em duas partes ou duas metades aí. Uma das metades são os problemas ventilatórios, o ronco e a apneia. E a outra parte, a outra metade, seriam os problemas com dificuldade para dormir. Basicamente a insônia com as suas variantes aí. Mas assim, existem outras doenças do sono, mas menos comuns do que o ronco e a apneia e os transtornos de insônia. E doutor, geralmente quais são as causas que levam as pessoas a ter esses distúrbios? Em relação ao ronco, também a gente pode dividir o ronco da infância e o ronco do adulto. Na infância, normalmente, tem a ver com o processo de obstrução das vias aéreas. Amígdala de tamanho aumentado, adenoide. E o ronco ele vai ocorrer quando os músculos da garganta, ou também chamado de faringe, eles começam a vibrar com uma maior intensidade e eles vão produzir um ressonar, que a gente chama de ronco. Às vezes essa vibração ela é tão intensa que quando o ar está sendo sugado para o pulmão, esses músculos da garganta, da faringe, eles fecham, eles grudam. E aí o paciente para de respirar. Essa situação a gente chama de apneia. Na criança, o ronco e a apneia tem como causa um processo obstrutivo. No adulto, as causas variam, são um pouco diferentes. Tem a ver com flacidez de musculatura, que é normal com o processo de envelhecimento, que todo mundo vai passar, mas tem a ver também com o sobrepeso, com algumas características anatômicas, com algumas condições de hábito de vida, consumo de álcool, por exemplo, à noite, que é um potente relaxante muscular, faz pessoas que às vezes não roncam, que tenham a produção desse som do ronco durante a noite, né? Mas basicamente essas duas diferenças da criança e do adulto. E no tocante à insônia, aí como eu costumo dizer, é um pequeno universo que tem muitas causas, tem abordagens distintas, dependendo de como que você vai imaginar o caminho que você deve tomar, mais ou menos ali. E doutor, como que a pessoa ela pode perceber que está passando por algum distúrbio do sono? Por exemplo, insônia, tranquilo, né? Ela vai perceber ali. Mas no caso do ronco, como que ela pode às vezes perceber no dia a dia que ela está passando por isso? O mais importante é o seguinte, é a pessoa saber ter a percepção se ela teve o chamado sono reparador. A pessoa, às vezes a gente faz uma pergunta bem simples, você dorme bem? E dormir bem significa que ao acordar de manhã, essa pessoa vai estar disposta, vai estar com uma capacidade cognitiva de raciocínio normal, ela vai estar, ela quer levantar, ela não quer ficar na cama e ela está bem realmente disposta para as atividades do dia a dia. E o sono não reparador é aquela situação onde a pessoa acorda de manhã e muitas vezes ela não quer nem sair da cama. Ela tem muita sonolência, ela está indisposta, ela acorda e tem a sensação que ela continua cansada e não dormiu bem. Basicamente é dessa forma que você vai saber, estou dormindo bem ou não estou dormindo bem. É como a gente acorda de manhã. Isso que você falou, doutor, é importante porque às vezes as pessoas vão muito no tempo que estão dormindo, né? Tantas horas de sono, enfim. Mas às vezes ela dormiu e acordou mesmo assim se sentindo com esse cansaço. Então é bom pra gente fazer essa diferenciação, Isso né? que você falou é importante, porque assim, não existe um tempo
Cada pessoa tem o seu tempo necessário de sono. Quem vai definir isso são as características genéticas de cada pessoa. Na média, é de 6 a 8 horas por noite, é o que a grande maioria da população mundial precisa para acordar de manhã bem. Mas tem pessoas que precisam de menos de 6 horas e tem pessoas que precisam de mais de 8 horas. Aí é o chamado dormidor curto, dormidor longo. Mas o tempo adequado não existe regra, existe a característica de que o quanto que aquela pessoa ela vai precisar. E doutor, como ter então uma boa noite de sono? Que hábitos de vida que a pessoa deve ter para conseguir esse sono reparador? Claro, se a pessoa não tiver nenhuma patologia, nenhuma doença, existe uma coisa que a gente chama de, a gente até repassa para os pacientes, que é a chamada higiene do sono. E nessa higiene do sono, isso deve ser para qualquer pessoa. São várias as situações. Por exemplo, tentar manter um horário mais ou menos regular para dormir. Condições no quarto adequadas, ou seja, de uma pouca luminosidade. O nosso corpo necessita, para que o sono se inicie de forma adequada, ter uma redução da temperatura. Então, quando a gente tem muito calor, a gente não vai conseguir pegar no sono. Como eu disse, a temperatura do corpo ela tem que baixar. Ou seja, se eu fizer, por exemplo, atividade física muito tarde da noite, o meu metabolismo vai estar acelerado. Ou seja, a minha temperatura corporal vai estar maior, isso vai dificultar o sono. Alimentações muito copiosas, uma alimentação muito pesada ou muito calórica, muito tarde, também vai fazer com que a minha temperatura corporal fique mais alta. Para pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para dormir, o quarto, a princípio, o cérebro dessa pessoa tem que entender que o quarto é um local para dormir. Então, às vezes, a pessoa vai para o quarto, ela está com sono, chega na cama, o sono passa. Ela tem que sair do quarto e não esperar que o sono reapareça na cama, até porque a pessoa vai gerar uma certa ansiedade, vai ter determinadas alterações bioquímicas no corpo que vão dificultar. Então ela sai do quarto, vai para um outro ambiente com pouca luminosidade, até que o sono volte e ela retorna para o quarto. Outra coisa que é importante, nós temos um hormônio no nosso corpo que é chamado de melatonina. E a melatonina ela não é um indutor do sono, mas é um hormônio que sinaliza para os órgãos do nosso corpo que está na hora de dormir. E esses órgãos vão, de forma simplista, dizendo, eles vão reduzir um pouco o seu metabolismo. E para que a melatonina seja produzida, tem que ter pouca luz. E das cores do espectro luminoso, a luz que mais inibe a formação de melatonina é o espectro azul, que é o que tem no celular e no computador. Então, para quem tem dificuldade para dormir, o celular à noite é terrível. Então, pelo menos umas 3 horas antes, parar de mexer com celular, computador e ambiente pouco ruidoso. Também o consumo de cafeína. Para quem tem dificuldade para dormir, a partir das 15 horas a gente tem que tentar evitar o consumo da cafeína. Nunca esquecendo que cafeína não é só no café. Chá, guaraná, Coca-Cola, mesmo chá verde tem cafeína, refrigerante, assim, chocolate tem cafeína. Então, evitar esse tipo de alimento também que vai dificultar. Então, são assim, conceitos básicos e até óbvios, mas que muitas vezes a gente acaba não fazendo, e às vezes essas condições onde a pessoa já tem alguma dificuldade para dormir, ela vai não obedecendo essas necessidades que deveriam ser, e esse processo vai aumentando, e aí vai chegar um momento que vai ser necessário medicamento, enfim, coisas que poderiam ser evitadas. E no caso do ronco, doutor, como que ele funciona o diagnóstico geralmente? Obviamente que o diagnóstico sempre vai partir de um exame físico, né? Examinar as vias aéreas. Na criança, muitas vezes, o relato do pai e da mãe,
e uma boa anamnese, um bom exame físico, você já consegue ter, assim, às vezes, subsídios para estabelecer um diagnóstico e mais ou menos imaginar o que você vai fazer. No adulto também, o exame físico é fundamental, uma anamnese, que é pesquisar a história toda da evolução da doença, que é uma doença, né? É uma doença evolutiva, inclusive, abrindo um pequeno parênteses. Essa doença, inclusive de um paciente hoje de manhã, mais ou menos eu falei sobre isso. Ela tem um início, um meio e, de certa forma, um fim. Porque o ronco, às vezes, nós temos simplesmente aquele ruído, aquele ressonar. Às vezes, esse ronco, quando este ronco não tem um comprometimento sistêmico no paciente, ou seja, ela não interfere na qualidade do sono, ela não tem nenhum efeito colateral, e o paciente tem um sono reparador de manhã, nós dizemos que ele tem uma roncopatia primária. Mas à medida que esse processo vai evoluindo, ele vai evoluindo para uma situação que a gente chama de síndrome de resistência das vias aéreas, onde o nosso cérebro já começa a ter despertares no sono, microdespertares que a gente chama, começa a ter apneia, e aí ele evolui para a síndrome da apneia do sono. E nesta síndrome da apneia do sono, nós começamos a ter comprometimentos sistêmicos, às vezes comprometimentos cardiológicos. Isso aqui pode ajudar a aumentar os níveis pressóricos, enfim, outras alterações cardiológicas, alterações endócrinas vão ocorrer, e daí você vai necessitar de um exame que a gente chama de polissonografia, que é um exame onde o paciente dorme na clínica e você vai monitorizar na sua totalidade. Esse exame, a polissonografia, para que seja um exame bem feito, ele necessita de eletroencefalograma do sono, análise da respiração através de 2 sensores distintos, análise de eletrocardiograma do sono, tudo em um exame único. Análise dos movimentos respiratórios ou ventilatórios através de uma cinta abdominal e uma cinta torácica, análise de eletromiografia dos membros inferiores e no queixo, que a gente chama do mento. Então, são uma série de fatores que vão permitir fazer o diagnóstico da apneia do sono. Na insônia, ele não tem esta importância toda, mas também, às vezes, para excluir alguma outra situação. Mas na apneia do sono, ainda a polissonografia, a gente diz que seria o padrão ouro para avaliar, fazer um diagnóstico correto. E depois desse diagnóstico, doutor, como que funciona o tratamento, assim, que o paciente vai ter que levar para a vida para ter uma qualidade de vida e também se livrar do sono? Porque a gente brinca, né? Vai estar prejudicando ele, mas enfim, a parceira, parceiro, enfim, também ele vai acabar se incomodando com esse barulho, né, doutor? Então, veja bem. A apneia do sono ou a síndrome da apneia do sono, que é uma combinação de vários sintomas que vão formar o processo sindrômico ali, ele, como tem causas distintas, obviamente que você vai ter que abordar a causa. Então, às vezes, nós temos fatores que estão contribuindo, vários fatores atuando ao mesmo tempo. Um dos fatores mais comuns é o aumento de peso. Porque o aumento de peso, ele vai fazer com que haja aumento de tecido adiposo na porção posterior da língua, nas paredes da faringe, e isso vai piorar essa situação. Então, a perda de peso é fundamental. Inclusive, em alguns casos, casos de obesidade mórbida, que a indicação adequada é você pedir uma avaliação de alguém que trabalha com uma cirurgia bariátrica. Às vezes seria o tratamento mais adequado. Em algumas condições, cirurgias na faringe, para você aumentar o espaço. Temos condições de higiene do sono também que você vai promover. Condições de hábitos. É muito comum os pacientes, às vezes, terem o hábito de ingerir bebida alcoólica à noite. E o álcool, ele é um potente relaxante muscular. Então, se eu vou ingerir assim como alguns medicamentos, os benzodiazepínicos, os faixa preta, eles têm um efeito de relaxamento da musculatura. E se o músculo da minha garganta vai estar mais flácido,
obviamente que ele vai vibrar mais e ele vai roncar mais. Então você vai ter que orientar o paciente que ele não pode beber à noite. Se ele comer bastante à noite, também a hora que ele pega no sono, o músculo vai estar mais relaxado e aí ele vai roncar mais. Então é outra situação. Fazer uma alimentação mais leve e pelo menos umas 3 a 4 horas antes de deitar. Quando a gente está muito cansado, a hora que a gente pega no sono também, a gente vai roncar mais. Uma coisa que acontece assim, que é muito comum, às vezes o paciente vem, doutor, eu vim aqui para operar o meu nariz para eu parar de roncar. Às vezes não vai resolver. O nariz, às vezes, ele é um coadjuvante que se você melhorar a respiração nasal, vai reduzir alguma coisa no ronco. Mas a maioria dos pacientes que roncam respiram de forma normal pelo nariz. E é muito comum você ver, às vezes, em internet, dilatador de nariz, artifícios que você vê aí para vender, mas eles não funcionam. Você tem que tratar, você tem que melhorar o fluxo aéreo na garganta, na faringe. Uhum. Isso que você falou, doutora, é muito importante, porque é um caso personalizado. Cada paciente que chega lá para você na clínica, enfim, vai ter um atendimento. Para você vai funcionar isso, para o outro vai funcionar e tal. Para ter essa maneira de gerenciar todo esse processo do ronco, enfim, o problema de sono, e ter uma qualidade de vida, porque é fundamental, né, doutor? Sono e saúde. Realmente, os tratamentos não existe. Às vezes eu falo para o paciente assim que não existe uma regra uma receita de bolo pronta. Cada paciente tem um tratamento distinto. Uma das opções que é boa, que pelo menos ela, em teoria, ela é simples, é o uso de um aparelho que a gente chama de CPAP. CPAP é a abreviatura, onde um pequeno aparelho que fica ao lado do paciente, ele pega o ar normal, não tem oxigênio, nada, ele vai pegar esse ar e vai jogar esse ar através de uma máscara que fica no nariz, e essa máscara vai conduzir o ar com uma determinada pressão, e essa pressão, essa coluna de ar que vai do nariz para a garganta, não deixa os músculos vibrarem, tira o ronco, tira a apneia. O CPAP ele é muito interessante pelo seguinte motivo: o paciente está roncando muito hoje, amanhã ele para de roncar. Óbvio que parou de usar CPAP, o ronco vai voltar. Mas muitas vezes o paciente que eventualmente ele opta por este CPAP, ele pode dar tempo para se programar para perder peso, até porque a perda de peso não pode ser muito rápida, porque pode voltar a ganhar esse peso de novo. Então ele vai se programar para 6 meses, 1 ano, 2, ter uma redução de peso. Enquanto isso ele vai tendo um subterfúgio para conseguir ter uma noite normal. A gente sempre, às vezes o paciente vem, é muito interessante que é assim, às vezes o paciente, isso é todo dia quase, o paciente vem com a esposa e ele começa a dar uma certa risada, ou ele começa a sorrir, a esposa também. Não precisa falar mais nada, que a gente já sabe que provavelmente ele está roncando. E aí que eu falo, a gente tem que considerar que quem está do lado tem as suas atividades do dia a dia. É muito, muito, mas muito comum ver casais que você vê que eles se dão muito bem e às vezes eles estão dormindo em quarto separado. Não é normal, né? E, doutor, mas eu não consigo ficar perto dele, perto dela. Um porém, de modo geral, assim, estatisticamente, por volta dos 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, o homem começa a ter o ronco, a apneia, antes do que na mulher. E a mulher, por volta dos seus 50 anos também, para mais ou para menos, ela quase que emparelha. Porque o período que começa a reduzir estrogênio e progesterona é um período da menopausa e a musculatura fica mais flácida e eles seguem juntos ali. Olha só, gente, então aquela coisa, não dá para brigar assim às vezes porque o marido ronca e a esposa não ronca, que uma hora assim chega para os dois, né, doutor? Uma hora ela vai roncar também. Obrigada novamente pela sua participação aqui no programa, viu, doutor? E esse foi o nosso quadro, então, da Unimed, e até a próxima.
Valeu, doutor Demétrio. Muito obrigado aí por essas explicações, né? Pra gente poder encontrar a solução aí, principalmente, né? Aí pro ronco. Porque quem ronca não se incomoda, mas quem tá perto, né?